Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Eu sou o professor Thiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso e pensando em você que estava procurando questões de raciocínio lógico da Banca IBFC, dos concursos que a Banca IBFC realizou, eu criei essa super playlist. Essa playlist tem 195 questões, todas elas atualizadas, questões de raciocínio lógico que a banca utilizou em seus concursos. Estou resolvendo cada uma passo a passo, então caso você esteja estudando para concursos da Banca IBFC ou até mesmo de outras bancas, eu sugiro que você se inscreva no canal, ative o sininho aí para você acompanhar todas essas resoluções e com certeza fazer uma excelente prova. Então vamos para a nossa resolução. Questão 58 diz o seguinte: o trecho abaixo é do soneto de Pablo Neruda, retirado de uma tradução para o português popular na rede de computadores. Então, a banca IBFC, assim como outras bancas maiores, elas gostam de colocar um texto e, em cima desse texto, elaborar a sua pergunta. Neste trecho, vemos um conflito que inspira o poeta, que pode ser trocado pela proposição composta. Aí entra a parte de raciocínio lógico, realmente. Ele está pegando esse trecho, está dizendo que pode ser trocado por uma proposição composta e ele dá essa proposição composta. Se começa, então termina. Está aqui nossa proposição composta. A partir dela, considere as afirmações derivadas, tá? Ele coloca aqui abaixo, mas eu dei uma reestruturada, são essas três aqui. Então, nós temos uma proposição composta e temos três informações derivadas dessa informação aqui. Se começa, então termina. Com respeito à lógica proposicional, assinale a alternativa que caracteriza cada afirmativa com respeito à proposição original. Então, o que a questão está querendo? Ela está querendo saber dessas proposições que ele está me dando aqui, 1, 2 e 3, quem é equivalência e quem é negação. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai pegar essa proposição, você vai reescrever ela na forma simbólica. Então, tem uma proposição do tipo condicional, que é um se P, então que. Tudo bem. Uma proposição condicional, ela pode ter aí a sua negação e a sua equivalência. Se você souber qual é o conectivo que vai aparecer quando você fizer a negação e quando você fizer a equivalência, você consegue fazer a questão em pouco tempo, né? Então, vamos lá. Quando você tem aí uma proposição condicional, se P, então que, e você quer fazer a negação dela, vou colocar aqui o símbolozinho da negação. Fazendo a negação dessa proposição, você vai ter agora o seguinte: proposição P e não que. Então, quando você faz a negação da proposição condicional, o conectivo se então ele deixa de existir e passa a existir agora um i. Então você vai manter a primeira parte e negar, né? No caso, negar que. Eu não vou colocar um não, vou colocar que você tem que negar que. Então, quem é a tua proposição P e a tua proposição que na questão? Aqui o começa é o P e o termina é o que. Então vamos lá. Olhando para as informações, quem vai ter o i? A única que tem o i é o terceiro. Então, eu já sei que esse daqui é a minha negação. E note que vai ficar certinho do jeito que a gente viu aqui que funciona a negação. Manteve a primeira parte, que é o P. Trocou o condicional lá pelo i, que é a nossa conjunção. Colocou um nãozinho aqui, né? Fez a negação da proposição que. Então, tudo bem, fez a negação. Agora, com relação à equivalência. Essa questão ela é basicamente uma revisão sobre a parte de equivalências e negações da proposição do tipo condicional. É tudo o que você precisa saber para acertar as questões que a Banca IBFC coloca a respeito desse assunto, né? Negação e equivalência da proposição do tipo condicional. Então, a equivalência, no caso da equivalência, tem duas possibilidades. Por isso que vai ter aqui mais duas possibilidades, serão duas equivalências, mas por quê? Porque a equivalência da condicional ela pode ser pela contrapositiva, onde você nega ambas as proposições, mas mantém o se então. Então, vai ficar se, tá? Eu vou colocar certinho aqui, ó. Negar que, você pode estar fazendo isso na hora que estiver estudando. Então, colocar assim, então, negar P. É o que você tem que fazer. Você mantém o se então, tá aqui o se então, ó. Se então, e você vai ter que negar. Por que eu coloco negar e por que eu não uso não? Porque negar, às vezes, já vem o não. Então, se, por exemplo, né, o exemplo, se aqui já tivesse um não, na hora que você negasse, você iria tirar. Então, presta atenção na hora que você estiver estudando para colocar certinho o que você vai ter que fazer. Negando a proposição que termina, negando termina, vai ficar como? Não termina. Então, isso aqui equivale à negação da proposição que.
temos o condicional, negação da proposição P. Então, esse 1 aqui é uma equivalência. O próximo também é uma equivalência. Por quê? Ele usou uma disjuntiva. Negar a proposição P, trocar o se então pelo ou e manter a proposição Q. Então, nós vamos ter aqui negar P ou Q. Note que nós temos aqui o ou. Minha proposição P seria começa. Então, esse pacotinho aqui significa a negação da proposição P. Aqui é o meu conectivo, que é o ou. E o termina é minha proposição Q. Então, aqui nós temos uma equivalência. E um detalhe interessante é o seguinte, que a parte de equivalência e negação ela está relacionada com tabela verdade. A negação de uma proposição é quando você inverte o valor lógico. E a equivalência é quando você tem o mesmo valor lógico. Então, se a gente fizer a tabela verdade dessa proposição aqui, ó, deixa eu sair aqui um pouquinho. Se a gente fizer a tabela verdade de se P, então Q, quando a gente está falando de equivalência, significa que a tabela verdade dessa proposição e a tabela verdade dessa proposição aqui vão ser iguais a essa. E se a gente fizer a negação dessa proposição, a tabela verdade vai ser oposta. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta da questão será a letra B. Nós vamos ter no 1 equivalência, no 2 equivalência e no 3 nós vamos ter uma negação. Caso você queira baixar essas questões, são 195 questões que tem essa playlist. Eu separei elas em forma de e-book, vou deixar um link na descrição para se você quiser baixar e acompanhar certinho aí, poder rabiscar também de acordo com as resoluções, é só fazer. Eu acredito até que seja melhor na hora que você está estudando, você ter ali a pergunta e poder fazer as anotações conforme eu estou fazendo no vídeo para poder você revisar. Vai ser mais rápido. Eu vejo você na resolução da próxima questão.